dia, galerinha do 8º ano. Vamos lá para mais uma aula. Nós estávamos estudando e estudamos, né, para a prova, frações algébricas, né, soma de frações algébricas, multiplicação, divisão, simplificação. E a gente aprendeu isso para a gente estudar equações fracionárias. Na verdade, equações, né, que tenha frações algébricas. Nós já estudamos equações do primeiro grau com uma incógnita, mas no denominador, né, quando você tinha fração, no denominador não tinha letra. Então tem que lembrar que é a definição de fração algébrica. Caiu na prova de vocês o que era uma fração algébrica. Tem frações normais e tem frações algébricas. Então na aula de hoje a gente vai começar esse assunto, tá bom? Então, qual é o assunto? Equação fracionária com uma incógnita. Nós vamos resolver as equações fracionárias onde o denominador tem pelo menos uma incógnita. Isso está lá na página 258. Aí eu coloquei a definição aqui, ó. Toda equação que tem pelo menos um dos termos uma fração algébrica. Então, na verdade, a equação fracionária tem a ver com fração algébrica. Eu tenho que lembrar o que é fração algébrica, né? E se um dos termos é uma fração algébrica, ela é uma equação fracionária. Lembra o que é fração algébrica? Fração algébrica é que, pelo menos no denominador, tem que ter uma letra. Se você escreve uma fração assim, né? Que depois, quando eu for corrigir a prova, a gente vai ver que tem alunos que erraram. Se você escreve uma fração assim, ó, 3/4, aqui não é fração algébrica, é uma fração. Se você escreve uma fração também, 7x sobre 4, isso aqui é uma fração, mas não uma fração algébrica. Fração algébrica tem que ter letra no denominador, que é a mesma definição. Para ser equação fracionária, tem que ter um dos termos, tem que ser uma fração algébrica. Olha os exemplos que eu dei para você. Isso aqui, por exemplo, não é fração algébrica. Ele teve um termo que não é fração algébrica, mas isso aqui é fração algébrica. No denominador tem que ter uma letra. Então, esse é um exemplo de fração. Esse exemplo aqui, 1 dividido por 3 mais b, é uma fração algébrica. Tem igualdade, né? Então, se eu tenho um dos termos é uma fração algébrica, tem igualdade, primeiro membro, segundo membro, vira uma equação fracionária, né? Outro exemplo, ó. Um dos termos, esse aqui não é fração algébrica, nem esse é fração algébrica, mas esse é fração algébrica. Outro exemplo, C. Aqui tem letra no denominador, aqui também tem letra. Então, pode ter mais de um termo também, né? Desde que tenha uma letra no denominador. Seja X, seja Y, seja A, né? Seja B. Então, essa é a definição do que é uma equação fracionária com uma incógnita. Antes lá, né, na matéria que a gente fez para a prova, a gente estava aprendendo as operações. Aquilo lá também vai me ajudar aqui. Simplificar, fatorar, tudo tem a ver aqui. Só que agora a gente vai aprender a resolver. Você vai calcular o valor do termo desconhecido naquela equação. Lembrando que equação, né, você calcula o valor da letra. Na outra matéria que a gente fez, a gente não estava calculando o valor da letra, a gente estava deixando a resposta em função daquela letra. A diferença entre equação, né, é que você na equação você vai ter um conjunto solução, você vai ter o valor para aquela letra. Então a gente vai aprender a resolver essas equações, né? Definição de equação continua, tem que ter igualdade, né? Tem que ter primeiro membro, segundo membro. A definição de equação é a mesma, né? Equação tem que ter primeiro membro, segundo membro, tem que ter igualdade. A definição que agora que a equação fracionária vai ter letra no denominador, tá? Antes a gente fazia e não tinha letra no denominador, tinha letra no numerador. Então a diferença é que tem letra no denominador. A gente vai aprender a resolver essas equações, tá? Saber que jeito que resolve. Só que como tem letra no denominador, aí tem algo a mais. Numa equação fracionária, às vezes, né, como tem letra embaixo, não é qualquer número que essa letra pode assumir. Quando era só número, não tinha esse probleminha. Agora, como tem letra embaixo, tem uma condição de existência. Então, por exemplo, se eu pego essa equação aqui, ó, essa equação A que eu coloquei aí, ó, que é uma equação fracionária. 1 dividido por 3 mais B, né, é igual a 2/5. Acabei de definir que isso aqui é uma equação fracionária. Por quê? Porque um dos seus termos é uma fração algébrica. É uma equação fracionária. Quero resolver, né? Antes da gente resolver, a gente tem que saber qual é a condição de existência para essa equação fracionária.
qual o valor que essa letra B aqui pode assumir, mas não é qualquer valor que ela pode assumir. Lembra por que tem essa condição agora? Porque fração é uma divisão. Aqui embaixo, ó, o B não pode assumir um valor que quando você somar com 3 dê zero, porque não existe divisão por zero. Então, nas equações fracionárias, diferente das equações que a gente resolvia, sempre a gente tem que calcular uma condição de existência, tá? Condição de existência, eu vou chamar CE, condição de existência. Às vezes o exercício vai pedir só para você calcular essa condição de existência. Nós não estamos resolvendo a equação ainda. Eu estou calculando a condição de existência. Nós vamos ter que saber essa diferença. Tem a condição de existência e tem a resolução. Por isso que qualquer que vocês param no vídeo e nos exercícios vai estar bem especificado. Se o exercício não pedir a condição de existência, não precisa de eu calcular. Muitas vezes essa condição de existência já vai estar pronta. Ele já vai falar para você, ó, calcule o valor de B nessa equação, só que o B não pode dar tal valor, tá? Mas aqui ele não calculou a condição de existência. Qual que é a condição de existência, esse CE, de qualquer equação fracionária? Onde tem a letra, tá? Lá no denominador que tem a letra, tem que ser diferente de zero. Professor, por que tem que ser? Porque não pode dar zero no denominador. Então, em uma equação fracionária, para mim calcular a condição de existência, eu tenho que olhar o denominador só, não tenho que olhar o numerador por enquanto. E aonde tem letra no denominador, eu tenho que falar que é diferente de zero. Onde tem letra aqui, ó, só nessa fração, nessa aqui não tem. Então, eu tenho que pegar esse termo aqui, ó, 3 mais B, e falar que tem que ser diferente de zero. Ó, essa é a minha condição de existência. Aí eu vou calcular a condição de existência. A condição de existência também vai dar uma equação. Qual eu vou calcular aqui agora? Como que resolve? Na verdade, não é bem uma equação, né? Lembra que equação tem sinal de igualdade. Inequação. A minha condição de existência está dando uma inequação. Qual que é a diferença de inequação e equação? Um sinalzinho só. Sinal de igualdade, equação. Sinal de desigualdade, inequação. Como que eu resolvo inequação? Do mesmo jeito. Letra de um lado, número de outro. Só que em vez de ser igual, tem esse sinal de diferente. Então, eu deixo a letra aqui no primeiro membro. B tem que ser diferente de zero. Vou passar esse mais 3 para lá, que vai ficar menos 3. Resolvo aí, ó. B tem que ser diferente de menos 3. Então, ó, qual que é o problema dessa equação minha fracionária? O meu B pode assumir qualquer valor, desde que seja diferente de menos 3. Se o B for menos 3, vem aqui e substitui. Lembra que a gente calculou o valor numérico? Se eu falasse para você que o B era menos 3, você não ia vir aqui e substituir por menos 3, mais 3 com menos 3 ia dar zero. Não existe divisão por zero. Então, a condição de existência de uma equação fracionária é que o denominador, onde tem letra, tem que ser diferente de zero. Se o exercício pedir para você, em uma equação fracionária, calcular a condição de existência, é pegar o denominador e falar que é diferente de zero. Eu não estou ensinando ainda a resolver uma equação fracionária. Eu estou ensinando a calcular uma condição de existência. Então, nós estamos definindo o que é uma equação fracionária e calculando a condição de existência. Qualquer condição de existência na letra B, qual é a condição de existência da letra B minha aqui, ó, dos meus exemplos? Estou calculando o C é condição de existência. Qual é a condição de existência para essa equação? Que aonde tem letra no denominador, né? Onde tem letra? Aqui não tem letra, aqui tem 3, aqui tem letra. A mais 4. A mais 4 tem que ser diferente de zero. Condição de existência. Aqui não tem letra, A mais 4 tem que ser diferente de zero. Aí eu vou tentar resolver. Aí eu vou resolver essa inequação. No comecinho eu falei que era equação a condição de existência. Uma condição de existência vai dar uma inequação, porque não tem sinal de igualdade, tem sinal de desigualdade. Resolve aqui, ó. Deixa a letra de um lado, número de outro, né? Que vai ficar 0, menos 4. A é igual a diferente de menos 4.
qual é a condição de existência para essa equação minha poder, né, você poder calcular que o A pode ser qualquer valor, desde que não dê menos 4. A letra C, a mesma coisa. Qual que é a condição de existência? Só que a letra C tem letra aqui e tem letra aqui. Então, aqui tem que ser diferente de 0 e aqui tem que ser diferente de 0. Mas lembrando que a matéria passada continua. Por que na letra A e na letra B eu não fiz nada com o denominador? Porque não dava para fatorar. É lógico que toda condição de existência, aonde der pra gente fatorar, nós vamos ter que fatorar. Tá? Aqui não dava para fatorar, A mais 4 e B mais 3 não dava para fatorar. Na letra C, a minha condição de existência é que, agora na letra C, ó, aqui tem letra no denominador, x ao quadrado mais 6x mais 9 tem que ser diferente de 0. Condição de existência, que onde tem letra tem que ser diferente de 0. Aqui tem letra, aqui também tem letra, então tem que ser os dois. Aqui vai ter duas condições de existência, depende da equação. A equação pode ter uma condição de existência, porque só tinha letra nesse denominador. Só teve uma condição de existência porque é a única letra que estava nesse denominador. Agora tem letra aqui e tem letra aqui, então estou calculando as duas condições de existência. Por isso que eu tenho que saber fatorar. Eu não sei resolver isso aqui ainda, gente. Como que eu vou resolver equações que eu nem sei resolver x ao quadrado? Então, quando tiver, assim, um polinômio maior, para a gente resolver essa condição de existência, eu vou ter que fatorar, tá bom? E aqui eu vou ensinar isso depois, porque aqui vai dar uma equação um pouquinho diferente, tá? Uma inequação um pouco diferente, mas eu tenho que entender que a condição de existência de uma equação fracionária é falar onde tem letra no denominador, tem que ser diferente de 0. Quando eu der conta de resolver, eu vou resolver. Essas duas aqui a gente não dá conta de resolver ainda, porque tá dando uma equação do segundo grau, que a gente vai aprender isso lá no 9º ano. Mas qualquer equação fracionária, a condição de existência é que o denominador, onde tem letra, tem que ser diferente de 0. Eu fiz aqui na letra A diferente de 0, fiz na letra B diferente de 0, na letra C também. Por que que a letra C eu não fiz a resolução? Porque esse tipo de equação aqui a gente ainda não sabe resolver. Provavelmente desse jeito aqui não vai aparecer para vocês condições de existência ainda, porque a gente não sabe resolver esse tipo de equação, mas a condição de existência é sempre que tem que ser diferente de 0, tá bom? Então não deixe de acompanhar, copie esses exemplos no seu caderno, depois a gente vai continuar, realmente deixa a letra C desse jeito, tá? Porque você não dá conta de resolver esse tipo de equação. Aqui é uma equação do segundo grau. A letra A e a letra B você consegue resolver porque deu uma equação do primeiro grau. Então, por enquanto, vai ter condições de existência onde você dá conta de resolver. Se tem uma condição de existência que você não dá conta de resolver ainda, tá? A gente deixa, né? Aí depois eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, mas um pouquinho lá na frente, tá bom? Então, não deixe de acompanhar e até a próxima aula. Beijos!